E aí, moçadinha, tranquilo? Gostaram da primeira parte aí da resolução das questões? Vamos para uma segunda parte então, ok? Bom, no vídeo anterior eu acabei não me desculpando com vocês, tá? Estou dizendo isso especificamente para os alunos que tiveram aula comigo, porque eu não consegui colocar esse vídeo em tempo hábil aí para qualquer recurso, tá? Mas coloquei aí o vídeo para ficar em critério de estudo, né? Para que você conheça um pouquinho mais sobre essa banca da VUNESP, que você conheça um pouquinho mais sobre esse concurso do TJ, tá ok? Então, espero que essas resoluções possam ajudá-lo a compreender um pouquinho mais, tá? Ok? Bom, fica aí então a desculpa. Vamos para essa parte 2 então? Vamos continuar a resolução, porque você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Na conclusão do texto, o aumento da informalidade, o retorno de jovens ao mercado de trabalho e a alta do desemprego são apontados como características. Então, já para a gente poder entender, né? Se você voltar lá no seu texto, tá? Então eu não vou ficar aqui voltando no texto para mostrar para vocês. Vocês acredito que estejam aí com a prova em mãos, né? Então vai acompanhando aí o que eu vou falando, ok? Então quando você vai lá pro último parágrafo, né, que é a conclusão do texto, ele fala assim, ó, tem-se aí outro aspecto perverso da recessão. Bom, se é outro aspecto perverso, ele também está relacionado ao aspecto anterior, ou seja, do parágrafo anterior. E o parágrafo anterior gera para nós um impacto negativo. Então as características aqui elas são negativas. E na conclusão do meu parágrafo, diz que esse é um outro aspecto que também é negativo. Então, moçada, onde tiver a ideia de positiva, tá? Que você está vendo aqui, ó, positivo, e aqui também positivo, isso aí já está fora para nós, tá? Então, essa questão aí, ela já não é válida para nós. Então, isso aqui eu já posso tirar da minha ideia, tá? Não vou nem perder tempo analisando B e analisando D de dado, porque os aspectos não são positivos, né? Os aspectos são negativos, beleza. Bom, agora vamos lá. Ele fala assim, ó, o impacto negativo da disponibilidade de crédito é imediato. Então, é um assunto imediato, né? O indivíduo não só perde a capacidade de pagamento, mas também enfrenta grande dificuldade para obter novos recursos. Então, ele vai perder a capacidade de pagar suas dívidas e também por perder essa capacidade ele entra em inadimplência, tem restrição de crédito e aí também ele enfrenta dificuldade para obter recursos, ok? Pois não possui carteira de trabalho assinada. Aí vem, tem-se aí outro aspecto perverso da recessão, que se soma às muitas evidências de reversão de padrões positivos da última década. Opa! Então eu vejo um aspecto perverso da recessão, ou seja, é algo que a recessão causa e não é bom, é negativo, é perverso, ok? E ele vai se somar a muitas evidências de reversão. Então o mercado ele vinha de uma maneira satisfatória. Então ele houve uma reversão desses padrões positivos. Então eu saí de um padrão positivo retornando para um padrão negativo, né? Ou seja, aquilo que veio sendo positivo nas últimas décadas, quando a economia estava aquecida, quando a economia estava boa, que é o fato de você acabar com a informalidade, né? Tornar, vamos dizer assim, o trabalhador formal pagando os seus impostos, né? Ok? Para obtenção de crédito, ou seja, ele não trabalha lá como um camelô, por exemplo, como um vendedor ambulante, né? Que é trabalhar informalmente, ok? Houve também, né, já que o mercado está bom, a família ela tem recursos, então o jovem vai para a escola, não vai trabalhar, ajudar a família, né? E os índices de desemprego tinham diminuído, ok? Então, como ele fala dessa reversão, então, olha só, se eu olhar através da conclusão, a letra A diz assim, que eu tinha aspectos ou características negativas e distantes do cenário econômico atual, né? Olha, na letra A, se você, veja, na conclusão do texto, o aumento da informalidade, o retorno de jovens ao mercado de trabalho e a alta do desemprego são apontados como características negativas e distante do cenário econômico atual. Não, eles eram distantes nas últimas décadas. No cenário atual, que é de crise, eles são reais
eles estão próximos, tá ok? Então a letra A está fora. Na letra C, são características negativas? São. E improváveis na situação econômica presente, pelo contrário, são reais, são presentes. O finalzinho do parágrafo diz isso para você, que na última década isso não vinha acontecendo, então houve uma reversão. Então, através agora do novo, né, problema, ou seja, dessa problemática da crise, agora sim isso é real, isso é atual, isso está presente, está próximo, tá ok? E sobrou para nós então como resposta, que é a resposta aí da nossa questão, letra E, né? Elas são negativas e típicas do atual período de retração econômica. Olha lá, ele ainda usou a palavra retração econômica, né? Que é o retrocesso, a volta, o retorno de problemas econômicos que não vinham acontecendo. Ok? Então, nesse aspecto aí, a melhor resposta para essa conclusão é a letra E. De acordo com a norma padrão, né? Vou aumentar aqui para ficar bom. De acordo com a norma padrão e o sentido do texto, a expressão dado o pode ser substituída por... Moçada, para resolver essa questão, eu teria que, vamos dizer assim, prestar atenção no que ele está falando. Ó. De acordo com a norma padrão, então é norma culta, e o sentido do texto, a expressão dado o pode ser substituída. Então, eu tenho que usar um termo aqui e respeitar a norma padrão. Então, onde está essa criatura aí lá no texto, né? Vamos voltar lá no texto e ele está no 5º parágrafo, né? Então eu tenho primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, 5º parágrafo. Até há pouco, as empresas evitavam demitir, pois tendem a perder investimentos ou treinamento e incorrer em custos trabalhistas, dado o colapso da atividade econômica. Então aqui, moçada, eu até, né, assim, acredito que tem gente aí que achou que deveria ser devido, né? Até pode, moçada. O problema é que eu tenho escrito aqui em cima norma culta. Olha aqui, ó, norma padrão. E aí, no caso, esse devido não pode ser devido o, e sim devido a, tá? E aí ficaria devido ao colapso da atividade econômica. Então, a letra A só estaria correta por causa da norma culta se ao invés de devido o, fosse devido a. Não cabe aqui utilizar a preposição em mais o artigo o, né? No colapso da atividade econômica, porém jogaram a toalha. Então veja, não é no instante, no momento, e sim aqui a ideia de causa e consequência, tá? Então, essa preposição em mais o também não serve. A letra A para nós aqui está ruim, tá? Apesar, moçada, apesar é a mesma coisa que embora, da ideia concessiva, tá? Da ideia contraditória, né? Contrária à ideia anterior. Veja, e aqui a relação que está sendo estabelecida entre o parágrafo anterior, né? Na verdade, as linhas anteriores e a próxima linha é de causa e consequência. E de inclusão também nem, né? Ou isso aqui poderia dar a ideia de soma, de adição. Então, a resposta realmente é com o. Esse com o da ideia de causa, ok? Motivo, que é a ideia que ele quer passar. Então, de novo, ó, até há pouco as empresas evitavam demitir, pois tendem a perder investimentos ou treinamento e incorrer em custos trabalhistas. Com o colapso, ou seja, através do colapso, por causa do colapso, então na companhia do colapso, se você quiser entender assim, beleza? Então a melhor aqui preposição a ser utilizada é a preposição com e se mantém o artigo o de colapso. Veja que na letra A deveria ser devido ao, tá? Devido ao. Então é devido a. E aí mais o, no caso aqui do colapso, tá? Deveria ser devido ao, por isso que a letra B não serve,
ok? Então é devido ao ou devido a o colapso, devido ao colapso, beleza? A letra A, a letra D e a letra E, essas preposições que estão sendo utilizadas aí, ou locuções prepositivas, né? Ou preposições acidentais, elas têm ideias diferentes de causa e consequência, por isso não podem ser utilizadas como resposta, ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Analisando-se o sentido que a expressão jogaram a toalha confere ao texto, conclui-se que ela está construída em sentido. Moçada, bem tranquilo, ninguém aqui pegou uma toalha, né? Enxugou o rosto e jogou a toalha no chão. Então não é o sentido literal, e sim o sentido figurado, né? A gente entra naquele ponto de conotação e denotação. Denotativo é o sentido verdadeiro, seria realmente pegar uma toalha e jogar ao chão, tá? Não é isso que está acontecendo aqui, tá bom? Aqui o que ele está fazendo? Aqui ele está pegando esse sentido e usando num sentido metafórico, comparando, né? Porque quando você fala assim, pô, fulano jogou a toalha, né? Jogar a toalha significa eu vou desistir, então é um sentido figurado, ok? Então onde tiver aí sentido próprio, eu já não vou nem perder meu tempo. Ó. Então B, eu nem perco meu tempo, porque não é sentido próprio, tá? Na D, eu nem perco meu tempo, porque não é sentido próprio. Aqui eu não estou realmente jogando uma toalha, só reforçando, né? É um sentido figurado, significa que eu estou desistindo. Eu tinha uma ideia inicial e agora estou desistindo dessa ideia inicial. Então, se você observar lá no seu texto, os empregadores, né? Eles tinham a ideia inicial de não demitir os seus funcionários. Por que não demitir? Primeiro, porque esse cara é experiente. Segundo, porque ele teve um gasto para tornar esse funcionário experiente. Então, a tendência era manter esse funcionário experiente, né, e demitir talvez um com menos experiência. Só que dado a crise, né, dado a esse problema econômico, eles mudaram de opinião. E então utilizaram essa expressão, jogaram a toalha, desistiram daquela ideia inicial, ok? Então, o sentido aí é realmente um sentido figurado. E aí eu tenho na letra A, ó, é um sentido figurado, deixando claro que as empresas demitiram seus funcionários. Sim, porque o cenário econômico é desfavorável. Perfeito. Isso aqui para nós é resposta, né? Tá aqui, ó, letra A para nós é a resposta, tá? Por quê? Se você voltar lá no texto, você vai ver, ó, passando essa parte aí entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, até há pouco, ou seja, até pouco tempo, né, até ontem, as empresas evitavam demitir. Então, lembra que eu falei para vocês? Você vai lendo e você vai fazendo as suas marcações. Então, aqui eu coloquei até há pouco, então é recentemente. Empresas evitavam demitir. Tudo que eu estou falando aqui, moçada, é porque eu marquei. Ó. Então, até há pouco, recentemente, empresas evitavam demitir. Ok? Então, é uma coisa que a empresa fazia. Mas por que ela fazia isso? Para não perder, aí eu marquei, ó, perder investimentos em treinamento e também custos trabalhistas. Então, são ideias principais desse texto. E aí vem, dado o colapso, jogou a toalha. Então, devido ao, e não o, né? Devido ao colapso, com o colapso, eles mudaram de opinião, eles desistiram dessa ideia inicial, ok? Então, é o que ele fala. Foi utilizado em sentido figurado, deixando claro que as empresas demitiram seus funcionários. Então, aconteceu o problema econômico, né? E eles demitiram os seus funcionários. A letra C não dá, né, moçada? Olha só, embora seja um sentido figurado, ele não está ironizando a ideia das empresas. Né? Não existe uma ironia e por isso ele usou a forma jogou a toalha, ok? Então, a resposta correta aí, letra A, de acordo com o gabarito, e está perfeito isso aí também, tá bom? Vamos para a próxima? Ele fala assim, ó, mantendo-se as ideias do texto original. Opa, mantendo-se as ideias do texto original, ou seja, eu posso modificar a estruturação da minha frase, eu posso reescrever o meu período, mas eu não posso mudar o sentido inicial. Isso se chama paráfrase, ok? Então, a passagem do sexto parágrafo.
O indivíduo não só perde, olha que legal, o indivíduo não só perde. Essa banca gosta, né? Gosta aqui de uso de conjunções, de preposições, significado entre, né? Correlação entre as orações. Então, olha só, o indivíduo não só perde a capacidade, não só, com certeza vai aparecer, mas também, moçada, aqui, para quem, né, deu aquela estudada forte naquilo que eu chamei a atenção, moçada, tem que saber conjunção, né? Decora aí conjunção, para que você não seja ludibriado por artimanhas aí do seu concurso, né, filho? Né, filha? Estude, meu querido, ok? Moçada, toda vez que eu tenho esse não só, mas também, a ideia é que uma oração quer passar na outra é de coordenação, e entre as coordenadas é de adição. Então aqui é a mesma coisa do que e. O significado desse mais também é e, onde ele vai introduzir para mim uma coordenada aditiva. Então ele não só faz aquilo, mas também faz aquele outro. Tá? Então uma ação subsequente à outra. A gramática ainda diz para nós que a oração coordenada aditiva é aquela onde, né, uma oração não estabelece relação à outra, ele faz isso e aquilo, independente uma da outra, e, né, a gente costuma dizer que soma uma ação após outra, e isso dá a ideia de adição. Então tem aluno que às vezes se perde na conjunção e ele olha só para o mas, né? E aí acha que o mas é adversativo, uma ideia oposta. Veja, ali não está escrito mas, ali está escrito mas também. Então olha o contexto, ó. O indivíduo não só perde a capacidade de pagamento. Então ele perde a capacidade de pagamento, ele perde também a obtenção de novos recursos, né? Então ele não só perde aquilo, e também perde e enfrenta grande dificuldade para obter novos recursos. Então é uma ação subsequente à outra. A ideia aí é de adição, ok? E onde, na reconstrução desse parágrafo, eu vou manter a ideia de adição. Se você observar, você só vai conseguir manter essa ideia de adição na letra D, né? Olha lá, o indivíduo perde a capacidade de pagamento e enfrenta grande dificuldade para obter novos recursos. Está aqui, meu querido aluno. É essa conjunção que está fazendo toda a diferença. É ela que mantém para mim a paráfrase, ou seja, a reescritura com o mesmo significado. Vamos dar uma olhada na letra A. O indivíduo perde a capacidade de pagamento. Beleza? Perde. Portanto, também, meu Deus do céu, portanto, é uma conjunção conclusiva. Não é pelo fato, tá? Não é pelo fato da perda da capacidade de pagamento que ele vai enfrentar dificuldade de novos recursos, né? Não é, ou seja, aqui não é uma ideia conclusiva, porque veja, o indivíduo perde a capacidade de pagamento e também enfrenta isso por causa da crise. Então o motivo, o gerador, né? Ok? Então a crise leva-nos à conclusão, olha a diferença, a crise leva-nos à conclusão dessas duas ações, dessas duas ocorrências. O fato de eu ter a crise, isso sim, portanto, faz com que o indivíduo perca a capacidade de pagamento e de enfrentar dificuldade para obter novos recursos. Então é a crise a geradora e a conclusão é a perda da capacidade de pagamento e enfrentar ou a dificuldade para obtenção de novos recursos. E não a capacidade, ou seja, perder a capacidade de pagamento faz com que eu chegue à conclusão de que ele vai também ter dificuldades para novos recursos. Deu para entender que aqui esse portanto não cabe, né? A ideia anterior, perder a capacidade, não é, ou por esse fato chega-se à conclusão que ele enfrenta, né? É uma ideia após outra através da crise. Então a conclusão pela crise chega-se aqui e não entre uma ideia e outra. Então esse portanto não é cabível aqui, ok? Na B de bola, o indivíduo ou só perde. Não, filho, ele vai perder os dois. Preste atenção, a ideia de adição, ele faz isso e aquilo,
tá? Ele não é uma ou outra, não tem escolha aqui, tá? Na letra C, o indivíduo só perde. Não, ele não só perde, ele perde mais coisas. Veja que eu tenho lá um contexto, né? Então o indivíduo só perde a capacidade de pagamento, mas não enfrenta a grande. Pelo contrário, ele perde e enfrenta, tá ok? Uma ideia subsequente à outra. O indivíduo não só perde a capacidade de pagamento, porém enfrenta, poxa, dá ideia aqui de, né, de adversidade, moçada. Uma ideia contrária à outra, não posso, né? Aqui é uma ideia subsequente à outra, beleza? Então, realmente, o gabarito aí está perfeito com D de dado, tá? Belezinha? Vamos para a próxima questão aí, então. Vamos lá, então, moçada. Vou dar aquela parada marota de novo, ok? Já deram aí mais ou menos os 15 minutinhos de áudio, de vídeo. Eu acho que já deu aí para ver como é que é essa resolução, ok? Então, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui. Nos vemos na próxima parte, que seria a parte 3 aí da resolução. E vamos lá, moçada, porque aluno que fica parado não obtém sucesso.